Ei, meu bichinho, vamos falar do óbvio, que tem empresas e até criadores de conteúdo fuleiros que fingem não ser o óbvio. O videogame está virando um produto de elite. Quando eu falo de elite, é elite mesmo. Não é como era nos anos 90, começo dos anos 2000. E o Brasil está ajudando muito nisso. A Sony anunciou o aumento do preço do PlayStation 5 em vários mercados e quando esse tipo de notícia aparece, sempre vem o mesmo discurso elegante, corporativo e cuidadosamente polido. Cenário econômico global, custos de produções, pressões de mercado e experiências de alta qualidade. Traduzindo para o português, claro, o consumidor que se lasque. E no Brasil, como sempre, a conta não chega. Ela despenca na cabeça do gamer. Neste conteúdo, quero me deter não somente à decisão da Sony, da indústria dos games, mas também falar sobre o momento que vivemos no Brasil, taxas em cima de taxas. Continua aqui no vídeo para entender os meus pontos. Começa que o ponto aqui não é só que o PS5 vai ficar mais caro. Modelo aí com preço de tabela chegando a R$ 7.500, viu papai? Caso você não esteja sabendo. O ponto é que esse aumento escancara uma realidade antiga. No Brasil, jogar videogame já deixou de ser um lazer há muito tempo. Em muitos casos, virou prova de resistência financeira. Lá fora, um aumento já incomoda. Aqui, ele humilha, pai. Porque o brasileiro não paga só pelo console. Ele paga pelo console, pelo câmbio. E está incluso o aumento aí nos hardwares, como memória RAM, por exemplo, que é cotada em doleta. Pela importação, pela logística, pela margem do varejo. E, claro, pelo esporte nacional favorito do Estado, que é taxar consumo. Ainda mais hoje em dia, hein? Quando a Sony aumenta o preço, ela é criticável sim. Mas no Brasil, existe um segundo agressor nessa história. O sistema tributário, que trata entretenimento como se fosse pecado e tecnologia como se fosse privilégio moralmente suspeito. A notícia do aumento do PlayStation 5 mostra mais do que uma mudança de tabela. Ela mostra como a indústria aprendeu que o consumidor vai ser testado até o limite. A justificativa oficial fala em crise de componentes, como memória RAM, por exemplo, cenário global e pressão econômica. Tudo bem, esses fatores existem e negar isso é dar uma de doido. Não dá para fingir que não existe. O problema é usar isso como uma blindagem automática para qualquer reajuste, como se toda decisão de preço fosse inevitável, neutra e quase sagrada. Não é. Empresas fazem conta e quando fazem conta também fazem oportunidade. Se o mercado aceita, aumenta. Se a concorrência não reage, aumenta. Se existe um grande lançamento no horizonte que vai empurrar a venda de console, aumenta também. Ou seja, não existe inocência corporativa aqui. Existe estratégia. E o que mais irrita é a encenação. A indústria sobe preço e fala como se estivesse prestando um serviço humanitário. Não está, bebê. Está protegendo margem, capitalizando demanda e transferindo o risco para o consumidor. No fim, o recado é simples. Produzir está mais caro, então viver o hobby também vai ficar mais caro. E o problema é de quem, hein? O problema é de quem? O problema é teu, é meu, é nosso. Agora vem a parte mais revoltante. No Brasil, esse problema fica grotesco. Porque aqui o preço final de um videogame não reflete apenas o valor do produto, ele reflete a obsessão nacional por tributar o consumo. É ICMS, é IPI, é PIS, é COFINS, é taxa embutida, custo repassado, cadeia inteira pressionada. O resultado é sempre o mesmo. O brasileiro paga muito e recebe o quê? Pouquíssimo, quase nada. Em vários países eletrônicos são caros? Sim, são caros. Mas no Brasil, eletrônicos frequentemente entram numa categoria quase aí punitiva. É como se a tecnologia e entretenimento fossem tratados como excessos que precisam ser desencorajados. Aqui no Brasil você é punido por consumir, cara. E isso é de uma miopia impressionante, porque videogame não é só brinquedo. É indústria cultural, tecnologia, software, hardware, competição, geração de conteúdo, streaming, comunidade, educação, desenvolvimento técnico, mercado criativo e faturamento bilionário. Só que aqui ainda existe uma mentalidade atrasada que olha para games como supérfluo, descartável. A consequência dessa ignorância é um ambiente onde o acesso fica cada vez menor e o preço cada vez mais absurdo. O Estado, ele encarece, a empresa reajusta, o câmbio piora. Brasileiro fica no meio, sendo esmagado por todos os lados, pai. E é aqui que entra o ponto central. O hobby game está ficando
ficando cada vez mais elitizado. E não é exagero meu, é diagnóstico. Quando um console custa milhares de reais, o jogo custa caro, a assinatura sobe, o acessório sobe, o controle sobe e até o armazenamento extra vira artigo premium. Jogar deixa de ser um hábito popular e passa a ser um luxo parcelado. Quem sofre com isso não é o influenciador que recebe o produto na sua casa, não é o executivo que trata videogame como linha de receita, não é o consumidor de alta renda que troca de console por impulso. Quem sofre é o jogador comum, é o cara que passa meses juntando dinheiro, é a família que precisa escolher entre comprar um jogo ou jantar uma pizza num ambiente melhor, é o adolescente que acompanha lançamento pela internet sabendo que ele não vai conseguir entrar nessa geração, é o trabalhador que ama videogame, mas é empurrado para fora do próprio hobby pois já está excludente. E depois ainda aparece gente dizendo: ah, videogame sempre foi caro. E isso eu lhe digo, meu amigo, isso é uma meia verdade muito conveniente. Videogame nunca foi exatamente barato no Brasil. Beleza, isso é verdade. Mas hoje ele está caminhando para outro patamar, o da exclusão normalizada. E quando a exclusão vira rotina, o mercado deixa de crescer de verdade e passa a girar em torno de uma bolha de consumo premium. Ou seja, menos acesso, menos base, mais elitização, mais dependência de público com maior poder aquisitivo, e isso acaba empobrecendo o ecossistema inteiro. E tem mais, meu bichinho. E isso não afeta só quem compra o console. Afeta loja, afeta varejo, a mídia especializada, criador de conteúdo, campeonato, evento, mercado de usados, consumo de jogos e até a formação de novas comunidades. Quanto mais caro fica entrar no mundo dos games, menor fica o público com capacidade de sustentar esse mercado de forma saudável. A indústria gosta de falar em inovação, mas sem acesso amplo, inovação vira vitrine para poucos. Um país que dificulta o acesso à tecnologia também dificulta o fortalecimento da própria indústria digital. Depois todo mundo pergunta por que o mercado nacional não amadurece como poderia. A resposta está estampada na etiqueta de preço. Então, o aumento do PlayStation 5 não é só uma notícia sobre a Sony, é um retrato perfeito de um problema muito maior. De um lado, empresas cada vez mais confortáveis em empurrar reajustes e chamar isso de necessidade. De outro, um Brasil que insiste em taxar consumo e sufocar acesso à tecnologia. No meio, o gamer brasileiro tratado como um cliente de luxo, mesmo quando mal consegue pagar o básico. E esse é o ponto que muita gente evita dizer com clareza. No Brasil, o videogame não está ficando apenas caro. Ele está sendo empurrado para fora da realidade da maioria. Se nada mudar, política tributária, visão do mercado, acesso, concorrência, respeito ao consumidor, jogar vai continuar existindo. Claro, mas cada vez mais como privilégio, não como cultura popular. E quando o entretenimento vira privilégio, não é progresso. É fracasso disfarçado de normalidade. Fiquei meio revoltado, não fiquei? Mas eu quero saber de você, cara. Comenta aí o que tu acha de toda essa história. Bota toda a sua indignação aí pra fora. Ou sei lá, vai que tu venha defender aí a política tributária do governo brasileiro atual. Aproveita aí também, se inscreve aqui no canal, dá o gostei aí e nos vemos num próximo conteúdo. Meu muito obrigado e valeu!